Existe reencarnação na Bíblia? Essa é uma questão que muitos debatem e existe uma grande parte do judaísmo que nas suas tradições eles caminharam mais e mais para aceitar isso e ter isso como uma das suas doutrinas, né? O judaísmo acredita, uma parte dele pelo menos, acredita na reencarnação através do seu misticismo próprio, que eu asseguro a vocês que se distanciou tanto da palavra de Deus, da Torá, tanto a Torá de Moisés como a Torá do Criador, que é todas as escrituras inspiradas, que passou a ser uma outra religião, uma outra religiosidade. Embora nós devamos saber também que no judaísmo, assim como no cristianismo, não existe apenas uma vertente, um viés. Existem muitos vieses, muitas doutrinas. Todavia, nós somos chamados a analisar e a rejeitar toda e qualquer tradição e doutrina humana que não se apoie nas escrituras, porque isso será filosofia, será psicologia, será humanismo, mas nunca será a palavra de Deus. Então, da mesma forma que a gente pode saber com certeza que a parte do judaísmo que teoriza sobre, por exemplo, que Elias vai reencarnar, porque em Malaquias 4, 5 e 6, que diz que antes que venha o grandioso e terrível dia de Yahweh, dia do Senhor, Elias virá. E aí, por causa dessa passagem, eles pensam que Elias vai reencarnar, vai ressurgir. Alguns dizem, não, vai sim, vai vir, mas como Elias não morreu, foi arrebatado, isso não seria uma reencarnação. Mas, na verdade, as escrituras que nós temos, elas nos respondem sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, do que se trata. O Messias fala sobre isso. E assim, só para não parecer que também não há doutrinas humanas no cristianismo, por exemplo, as diversas denominações, por exemplo, João Batista. João era um batista? Não. Na verdade, a rigor, o que a Bíblia usa a terminologia, ele era um batizador. Mas o que é um batizador? É aquele que faz as imersões, que é uma coisa da purificação, que está no Antigo Testamento o tempo todo, as imersões para a purificação, né, que quando eles iam fazer um converso, que no caso de um converso para a tradição do judaísmo, era chamado um prosélito, eles faziam essa imersão. E João Batista, Yohanan Hamatbil, em hebraico, né, o imersor, ele ressignificou essa mesma imersão, chamando ao arrependimento. Por quê? Porque havia a profecia. E a questão da reencarnação. Em Mateus 11, verso 14, Yeshua responde aos seus discípulos. Ele diz, se vocês podem receber, aceitar, né? João Batista é o Elias que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir. Mas se formos lá para João 1, no capítulo 1 todo, quando o próprio João, Yohanan, que é Yah, é gracioso, misericordioso, né? Esse é o significado do nome de João, que poderia ser pronunciado também Yahanan, né? Yah é misericordioso, que é uma parte do nome do Criador, que ele se apresenta a Moisés e é grifado quase 7.000 vezes nas escrituras, só no Antigo Testamento. Então, João diz, quando lhe perguntam expressamente, você é o Cristo, você é o Messias? Não sou. Você é Elias? Não sou.
você é o profeta, e aí é o profeta semelhante a Moisés, de Deuteronômio 18, a partir do verso 15 até o 18, né? Que seria o Messias, ele diz, não sou. Então, como que Yeshua diz que João Batista e Yohanan Hamatbeu é Elias? Como? Porque se formos uns versinhos antes, ele diz assim, no verso 10, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, ou o meu mensageiro. Tanto em hebraico quanto no grego, né, angelos, pode ser um mensageiro celestial, que é no grego, ou terreno, e malach, em hebraico, pode ser um mensageiro celestial ou terreno. Então, ambos, pode ser um ou outro, né? Quando se fala de anjo, né? Anjo não é necessariamente um anjo do céu, né? E ele cita essa passagem aqui, diante da tua face envia o meu mensageiro que preparará diante de ti o teu caminho. Isso aqui é uma citação literal de Malaquias capítulo 3, verso 1, que antes do Messias virá um mensageiro chamando ao arrependimento. Isso está lá também em Isaías 40, né? Que haverá um que prepara para aplainar os caminhos, chamando ao arrependimento, né? Para que ele converta então o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, pregando justiça, pregando verdade. E aí João diz, olha, se alguém extorce, né? Se você é soldado, se você faz extorsão, não faça mais. Se você tem 2 túnicas, seja generoso com quem não tem nenhuma dentre os teus irmãos, né? Então ele chama a prática de uma vida reta, justa, não de acordo com a mente dele, de acordo com a Torá perfeita do Criador. Então ele chama voltai às veredas antigas. E essa história de reencarnação? A Bíblia, ela prega expressamente, Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma única vez. E aí depois segue-se o juízo, o julgamento, o tribunal. E no próprio Evangelho de Mateus, um pouco antes, nós temos que Jesus, ele aparece no Monte da Transfiguração, e ao lado dele estão Moisés e Elias, identificados por seus discípulos, com corpos glorificados. Isso nem necessariamente é uma coisa que já tinha acontecido, é uma visão de alguma coisa que está profetizado que será real. Na verdade, é um protótipo da lei e dos profetas, as 2 testemunhas, porque há uma lei bíblica, um princípio bíblico, que toda verdade se estabelece por boca de 2 ou mais testemunhas. Então ali Yeshua, ele aparece glorificado porque ele tinha dito para os seus discípulos, olha, vocês não vão morrer sem antes ver o Filho do Homem vir na sua glória, glorificado. Então eles não morreram, aqueles 3 que eram um círculo íntimo de Jesus, seus discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, os únicos que também estavam no quartinho quando Yeshua ressuscita a filha do presidente da sinagoga, né? Então esse círculo dele teve essa intimidade maior, né? Então Yeshua de modo nenhum está falando ou pregando a reencarnação de Elias. E por que João Batista não disse que ele era o Elias? Então ele não era o Elias porque ele não era o Elias reencarnado. E ao mesmo tempo, ele também pode ter tido alguma dúvida, porque justamente Mateus capítulo 11, ele narra João Batista tendo enviado, enquanto preso, tendo enviado alguns discípulos seus para perguntar para Yeshua se ele era o Messias que havia de vir ou se eles deveriam aguardar ou buscar outro. Quer dizer, João Batista tendo uma dúvida. Por quê? Porque João, em Mateus 3, ele tinha pregado que
o Messias faria uma coisa, recolheria o trigo no seu celeiro e queimaria a palha, toda a palha. E ele, perseguido por Herodes, estava preso, e Herodes era palha, alguém que conhecia a Torá, que era de família israelita, judeu, né, e que desobedecia e que era um governante maligno, que fazia tudo contrário ao caráter de Deus e à lei de Deus estabelecida na sua palavra. Então, como que Herodes estava prevalecendo e aquela palha não queimava? Porque, então, ele teve essa dúvida, será mesmo? Porque Yeshua, eu estou aqui preso, Yeshua ainda não fez nada contra Herodes, será que alguma coisa vai acontecer? Será que ele é realmente esse Messias que havia de vir, que eu anuncio? Nós devemos ver também que lá no capítulo 1 de Lucas, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista aos seus pais, né? Ele diz que João deveria ser nazireu, consagrado a Yahweh desde o ventre, assim como Sansão, né? Ele não deveria cortar o cabelo, ele não deveria comer nada da vide, era uma separação extra, maior. Os únicos dois separados desde o ventre são Sansão e Elias, e João Batista, aliás. Então, isso nunca é gratuito, isso seria um assunto denso para um outro estudo. Mas o anjo diz expressamente que essa criança, ela nasceria no espírito, na unção de Elias. Ela não seria uma reencarnação de Elias, ela teria essa unção de Elias. E de muitas maneiras, João Batista e Elias, eles foram semelhantes. Ambos viveram no deserto, ambos vestiam roupas de pelo, né? Ambos repreenderam reis por seus pecados, reis do povo de Deus, né? João Batista repreendeu Herodes porque ele não era lícito casar com a mulher do seu irmão, e ele casou, e Elias repreendeu Acais, lá, marido de Jezabel, e foi perseguido. Também foi perseguido, ambos foram perseguidos por uma rainha maligna, Elias por Jezabel, e João Batista pela mulher de Herodes, né? Cuja filha Herodias dançou e pediu a cabeça de João Batista num prato. E lhe foi dado porque Herodes, embora muito medroso, ele bêbado, ele se precipitou com as suas palavras e prometeu isso diante de testemunhas, e ele foi obrigado a cumprir. Então, não devemos nos enganar e nem ser seduzidos por doutrinas e tradições que nos parecem boas aos nossos olhos, né? Porque isso é um perigo. Todo e qualquer sectarismo, religiosidade que ela busca para si doutrinas particulares, né, que não se confirmam nas escrituras expressamente por boca de 2 ou 3 testemunhas, né, ela deve ser rejeitada. Por isso que Paulo diz lá em Atos 17, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que ele pregava, eles diziam, mas Paulo, onde que isso está expresso nas escrituras? Onde que nós encontramos isso? Então, nós precisamos buscar a verdade, comprar a verdade e nunca vender, nunca negociar. Yeshua não veio mandar fundar nenhuma religião, construir nenhum templo, fundar nenhuma denominação, e essas denominações, elas servem muito mais a si próprias do que ao reino, embora Yeshua diga, olha, quer pregue por verdade ou por pretexto ou por ignorância, deixa pregar, né? Mas quem tem responsabilidade, aqueles mestres, todos os mestres têm muita responsabilidade, porque o sangue de algum inocente que erre o caminho será cobrado desses que ensinam erradamente. Então, todo e qualquer líder e mestre precisa ter muito temor a compartilhar a palavra da verdade e buscar todos os dias, com orações e súplicas, que o seu coração
não seja envaidecido, como João Batista era um homem humilde. Ele diz, importa que eu diminua para que o Messias cresça, que, na verdade, você não tenha pretensões individuais, próprias, de financeiras, com aquilo que você está fazendo, né? Não, eu não posso falar, senão aqui eu perco quem sustenta a minha igreja, a minha denominação, a minha congregação. Então, nós precisamos ter temor, porque não há nada, nenhuma única palavra que nós não iremos prestar contas ao Criador dos céus e da terra, ao Rei do Universo, que saia da nossa boca, cada um de nós. Mas aqueles que ensinam mais ainda são responsáveis. Está escrito lá em Tiago 3. Né? Então, assim, não existe reencarnação na Bíblia. Isso não é uma doutrina bíblica. É expressamente dito que não há. E a questão de João Batista ser Elias, ele não era Elias propriamente. Ele veio na unção que estava sobre Elias. A gente deve lembrar, só para terminar, que quando Elias é arrebatado aos céus na carruagem de fogo, ele joga a capa e a unção dobrada recai sobre Eliseu, né? João Batista, o mensageiro de Malaquias 3, ele viria adiante do Messias, porque ali a unção do Criador para a restauração de tudo que começou a ser operada na primeira vinda de Yeshua, o nosso Messias, e será finalizada na sua segunda vinda, né, está sobre o Messias Yeshua e no que ele veio começar a operar. Só que o próprio João, até então, ele não tinha essa visão que o Messias viria duas vezes. Todos, até os demônios, quando eles dizem para Yeshua diante lá do Gadareno, não é que temos nós contigo, filho de Davi, não é chegada a nossa hora, porque eles sabiam que o Messias faria certas coisas que Yeshua não estava fazendo, então não era aquela hora ainda, né? E a resposta de Yeshua em Mateus 11 para os discípulos de João apontando para profecias de Isaías 35. Vem ver, olha, os cegos recebem vista, né? Os coxos e paralíticos, eles voltam a andar. Então, eram os milagres do Messias. E Yohanan, ele conhecia as Escrituras. Ele, dos nascidos de mulher, não houve quem fosse maior do que ele. Então, essa foi a resposta, diz assim, vê o que eu faço, porque isso é o que o Messias fará. E está aí a tua resposta. Então, é isso. Shalom.